Boa noite, mais uma live, dessa vez a continuação da live da semana passada, falando sobre suicídio. Quando eu falo continuação, na verdade, não pressupõe que você deva ter assistido a anterior, absolutamente, né? Mas foi pela importância do tema, né, pela relevância, que nós resolvemos fazer algo diferente dessa vez. Então, toda semana tem algo novo e dessa vez eu trouxe o mesmo tema, né? Continuando com a doutora Carla Lucena, que é psicanalista clínica, ela é psicomeopata e é uma especialista em ideação suicida. Então ninguém melhor do que ela para falar do tema aqui, né? Então, vamos lá. A Carla, inclusive, já entrou, ó, já está solicitando a participação. Boa noite, Carla, tudo bem? Olá, boa noite. Prazer te ver novamente. Mais uma Prazer, semana. cara. Então vamos lá. Tá pronta? Opa, vamos lá. Espero poder auxiliar, ajudar as pessoas que têm dúvidas, né? Vamos ver o que. Eu falo que a prática, eu prefiro a prática. A prática eu falo que é bem mais fácil do que desenvolver um assunto para poder falar com o público em geral, né? Tá certo. Então tá bom. Carla, então vamos lá. Na semana passada, eu estava contando um pouquinho antes de você entrar, né? Já falando que é algo inédito. Desde que eu comecei com as lives, né? Inclusive com essa série aqui que é de entrevistas, já tem bastante tempo. Começamos lá em abril, dia 9 de abril. Então já se vão vários meses aí. É a primeira vez que eu repito, mas de verdade, na semana passada eu senti que precisava ter uma segunda oportunidade das pessoas ouvirem. Isso não desmerece em absoluto qualquer assunto anterior, qualquer pessoa que tenha participado anteriormente, de forma alguma, né? Mas é que realmente esse mexe com alguma coisa que, falei assim, merece não reprise, porque a gente vai falar coisas novas hoje aqui também, mas eu achei que era Uhum. importante. Então, mas desde já, muito obrigado por ter topado 2 semanas, porque eu sei que isso mexe com a tua agenda aí. Não, imagina, Cássio, eu que agradeço novamente a oportunidade. Então vamos Bom, lá, vamos. a palavra. Bom, você gostaria de começar por onde? Por onde nós vamos começar? Hoje eu quero falar um pouquinho das crianças, né? Sim. E crianças e jovens eu vou abordar da mesma maneira, lógico, né? Explicando só algumas coisas importantes. Tá. Eu acho que hoje seria legal a gente abordar novamente os sinais, né, Cássio? Sim. Eu Né? relacionei aqui nas coisas que eu gostaria de te perguntar, quais são os sinais. Eu até queria, Carla, se você topar aqui, eu queria voltar e começar de novo por uma parte que talvez muitas pessoas até achem curioso, mas é aquele assim, o que que leva, né? Novamente te perguntando, o que que leva uma pessoa, quais são as questões psíquicas que levam uma pessoa a um suicídio? Tá. Eu vou abordar então, eu vou entrar agora num ponto que eu falei na nossa última live, mas eu acho interessante eu recapitular, mas hoje eu não vou falar tanto do transtorno afetivo bipolar, que eu falei bastante na Ok. outra, transtorno, o borderline, né? Transtorno de personalidade. Nós temos a depressão, que é um dos maiores casos, né, sintomas que levam ao suicídio. Nós falamos bastante. O que eu gostaria de entrar, então? Vamos começar do seguinte, Cássio. De novo, né? O que os pais ou qualquer um tem que detectar numa pessoa
que está começando a alterar o seu comportamento. Primeiro, analisar o isolamento dessa pessoa. Então, analisar as mudanças marcantes de hábito. Por exemplo, o meu filho adora andar de skate, mas faz uma semana que ele não fala de skate e ele não sai do quarto mais. O meu filho adora jogar, a minha filha adora brincar com as amigas. Já faz um tempo que eu vejo ela muito isolada no quarto, falando pouco, agressiva, porque muitas vezes a pessoa fica agressiva, né? Por exemplo, perda de interesse por atividades prazerosas. Então, a pessoa adorava atividade física, não faz mais, né? E nós não estamos falando, Cássio, porque as pessoas confundem muito tristeza de estar deprimido. Tristeza, todos nós passamos por oscilações na vida, né? Eu falo muito para os clientes, pacientes que eu atendo, que eu gosto de encarar a vida como gráfico do batimento cardíaco. Não dá para estar assim. A hora que ficar assim, acabou a energia vital. Então, nós temos que buscar a sabedoria, a compreensão, tá legal? No alto e na baixa. E nem sempre o coração vai bater do mesmo jeito. A vida, ela é assim, altos e baixos, né? Então, o que eu sempre falo? Procurar, por exemplo, ver se a pessoa era vaidosa. Agora não tá mais vaidoso, nem vaidosa. Tá descuidado. Parou de tomar banho. Faz 3, 4, 5 dias que não toma banho. Ai, tô com uma preguiça. Ai, que preguiça de tomar banho. Aí tem pai ou até cônjuge que pode pensar assim: ah, é uma fase. Não, não é uma fase. Os sinais, Cássio, eles já começaram. Já tá ali, entende? É que pai, mãe, cônjuge, namorado tem muita dificuldade em achar o que é uma fase e o que não é. Por isso que eu tô falando. Quando a pessoa começa a ter mudanças drásticas nos seus hábitos, que complica. Outro exemplo, alteração no sono, Cássio. A gente pega muita alteração no sono. Ou dormir muito. Eu não quero levantar hoje da cama. Por mim, eu ficaria o dia inteiro na cama. Ou a pessoa não dorme. E nós sabemos que a falta de sono leva, inclusive, a distúrbios hormonais. É como se a mente não conseguisse arquivar, arrumar os arquivos de todo o arquivo daquela semana ou daquele dia, né? Por exemplo, piora no desempenho escolar. E a criança ou jovem sempre foi bem em matemática, português, até educação física, que é tão importante. De repente, não gosta mais. Isso tudo também tem que ser analisado. Eu digo, Cássio, que eu sei que é difícil, né? Vai falar, mas talvez para você seja fácil. Mas tem que olhar para o outro com profundidade. Não pode ter um olhar superficial para aquela pessoa. Outro fator importante, mudança de medicamento, como eu disse na última live, que acontece muito com alta recente de hospital, por exemplo. Se a pessoa estava com depressão, não estava bem, entrou com remédio psiquiátrico, ela voltou a ter toda a energia para poder fazer o quê, Cássio? Arquitetar corretamente um plano eficaz para o suicídio. Entendi. Isso é muito perigoso. Essas falas, eu tô super bem. Nossa, agora eu vi que eu tô muito bem. Nunca mais eu vou tentar o suicídio porque eu melhorei. Essas melhoras repentinas não existem.
Entende? Não existe. Então, aqueles que estão perto têm que ter muita atenção com essas falas de melhoras repentinas. Lógico que sem causar o caos. Ai, pelo amor de Deus, a minha filha falou isso, agora ela vai se matar, eu tenho certeza. Não, não é assim. Eu sei que é difícil, né? Porque é um tabu. Mas tem que ter controle diante de uma situação dessa. E o medo não vai ajudar. Entendi. Por exemplo, Márcio, um comportamento suicida em que se quer deixar vítimas. Porque nós sabemos que tem muitos comportamentos suicidas. Então, por exemplo, um exemplo. Um comportamento em que eu me mato, deixo uma carta, mas eu digo quem é o culpado da minha morte. Se eu perceber que as pessoas estão começando a ficar preocupadas e desequilibradas, e que eu estou atingindo o meu objetivo, eu tenho total energia para dar continuidade, falar, tá dando certo, imagina então se eu me matar. Nossa, é um comportamento muito curioso. É. Outro exemplo, Cássio, que eu não falei, eu vou trazer um pouquinho para abordar, também não é para assustar ninguém. Ai, mas aquele que quer se matar, ele é aquele que tenta, que arquitetua, que planeja. Não. Existe o parasuicídio. Eu vou entrar um pouquinho só rapidamente nisso, porque o parasuicídio, ele é um suicídio parcial inconsciente totalmente. Tá. Quer um exemplo? Uma pessoa que sabe que tem que tomar medicamento para pressão. E sabe que a oscilação da pressão pode levar a um derrame, porque o médico já disse. Quando a pessoa não toma o medicamento para pressão ou para qualquer outro tipo de doença ou distúrbio, inconsciente, ela já está se matando. É um suicídio parcial. Entendi. Chamado de para-suicida. Pessoas que gostam de esportes radicais. Nós sabemos que temos a noradrenalina, que tem os hormônios, os estimulantes cerebrais, que dá muito prazer e vicia. Por exemplo, vemos às vezes aquele, eu não sei, desculpa o nome, mas daquelas roupas que parecem roupa de morcego, né? Eu assisti um documentário muito interessante, inclusive do pai falando, porque foi muito triste ver que ela fala, em que a filha precisava cada vez mais, né, arriscar a própria vida, ultrapassando os limites. Olha a situação. A pessoa começa a perder o controle por esse vício, mas ela está indo de encontro ao suicídio. Ela na verdade, inconsciente, ela está indo para se matar. Esse conceito é que é um pouco delicado para as pessoas que de uma forma geral, porque elas falam assim, não, mas eu não faço esporte radical, ou eu não ando com a minha motocicleta na Bandeirantes no fim de semana a 350 km por hora porque eu quero me matar. É porque eu quero sentir prazer. Então essa questão do inconsciente, que a pessoa não sabe, mas ela está buscando, ela está se aproximando cada vez mais da morte, é um conceito difícil para as pessoas, de uma forma geral, compreenderem, né? Uhum. Por exemplo, o Cássio, eu atendi um caso interessante que teve uma melhora magnífica, não queria mais se matar, melhorou, voltou a fazer esporte, né? E aí virou para mim e falou, Carla, você não vai acreditar. Eu estou muito bem, poxa, olha, mudou meu pensamento, agora eu estou enfrentando os conflitos, aqueles traumas não me assombram mais. E eu falei, nossa, mas e qual esporte você está fazendo? Não, então, eu adoro pegar minha bike e andar de madrugada na Dom Pedro. Opa, que é bem tranquilo e seguro. Porque Opa, ele gosta Carla, mas... de fazer, sabe?
Ele adora esse vazio, esse silêncio, ainda mais que ele tem um pouquinho de insônia. Então, Meu adora. Deus. E eu tive que explicar isso, que na verdade ele ainda estava com o comportamento ativado, mas agora de uma maneira inconsciente. Tá? É muito bom deixar isso. Desculpe, porque eu dei risada, porque me pareceu tão absurdo, né? Como alguém pode achar que é tranquilo andar na rodovia de madrugada de bicicleta? Cássio, assim como é um absurdo, né? Você abrir o seu paraquedas cada vez mais próximo ao chão. E isso acontece numa disputa, muitas vezes, entre amigos, tá? É. Então, essas situações parecem muito bobas, mas eu só estou dizendo isso para aqueles que estão vendo uma situação como essa, porque quem faz não percebe, mas para aqueles que estão presenciando, opa, o que está acontecendo? Entendo. Né? Assim como o alcoolismo, usuários de droga, são considerados quando a pessoa é muito dependente quimicamente dessas substâncias. Ninguém está falando em bebida, em beber socialmente, tá? Mas os dependentes químicos, eles são suicidas conta-gotas. Tem até um comentário aqui, ó, que assim, pensando dessa forma, o percentual de suicidas é alguma coisa muito grande, maior que 50%, foi o comentário. Você diria que é um Muito. percentual realmente grande? Sim, porque não se coloca na mídia, Cássio, quem morre de esportes radicais. Não se coloca na mídia quem morre andando de bicicleta à noite. Não se coloca na mídia, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente de moto na pista, às vezes vaza vídeo, né, no WhatsApp, mas porque alguém filmou e a moto bateu a 250 quilômetros por hora. Entende? É muito sério isso, né? É. Outro fator, outra situação que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal é o seguinte: nós temos o efeito hereditário, tá? Cada um aborda de uma maneira. O efeito hereditário, por exemplo, estima-se que ele influencia também no comportamento suicida praticamente 50%. 55%, tá? Outra situação, de estudos, Cássio, mostram que, por exemplo, genes relacionados, por exemplo, os genes relacionados ao comportamento suicida, ele é diferente. Estudo feito no córtex de pessoas pós-morte que se mataram, né? Nós estamos falando de pessoas que se mataram. Estudos feitos no córtex dessas pessoas mostraram uma deficiência no gene dessa pessoa. Por exemplo, nós sabemos que essas regiões, algumas regiões do cérebro, do córtex, está relacionada à tomada de decisão, está relacionado a comportamento, inibição, enfim, associado muito à depressão também na parte do córtex. O que acontece? Experiências traumáticas de criança na infância pode gerar alterar a arquitetura genética desse gene. O que acontece? Aí nos estudos vai ver que é igual. Como que eu quero dizer com isso? É um pouquinho complexo, mas, por exemplo, o cérebro de um psicopata. Em estudos, percebe-se que o campo emocional é desativado, da emoção, da empatia, é totalmente desativado, ligado muito só ao prazer que ele tem. Então, crianças que passaram por traumas na infância têm uma alteração genética que aumenta a propensão, no caso, da tentativa de suicídio e por depressão. Entendi. Um exemplo, Cássio.
Eu, por exemplo, sempre pesquiso se tem suicida na família. Tá. É muito importante eu pesquisar se o vô se matou, principalmente o parentesco mais próximo. É importante porque há uma ligação, muitas vezes, genética com isso. Uma mãe que tentou se matar e não teve eficiência. Viveu. Fez tratamento, se recuperou. Ok? E tinha um filho, um exemplo, uma filha pequena, de 6 anos de idade, que não entende nada do que estava acontecendo. Lá na frente, quando jovem, essa criança, por um processo de uma identificação inconsciente com essa mãe, num momento de conflito, ela pode vir a tentar se matar sem saber o porquê. Entendi. Entendi. Muito curioso isso, mas muito real, né? Quando eu quis dizer do gene, eu quis dizer que, porque o gene, ele regula as proteínas que envolvem o metabolismo da serotonina. Eu só quis entrar com isso porque a serotonina, ela é um emissor muito grande de prazer, de bem-estar. Quando eu começo a ter deficiência nisso, eu começo a entrar em depressão e a ficar deprimido. Tá. Tá? Eu só quis abordar isso para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, que eu tenho certeza que vão perguntar. Aí estão perguntando, né? A genética na família pode ser um indicativo? Pode ser um indicativo. Pode sim. Principalmente, que tem que abordar, que eu falei na outra live, por exemplo, problemas psiquiátricos. Também tem que ser pesquisado, tá? Eu vou citar alguns sinais que pode acontecer em jovens e crianças. Como eu disse, mudança marcante no comportamento, na personalidade. Um exemplo, Cássio. Nossa, parece que eu não estou reconhecendo o meu filho ou minha filha. Era calmo, tá tão agressivo, ou ele sempre foi tão agitado, agitada, agora tá tão calma. Essas mudanças são complicadas. Outro exemplo. Comportamento ansioso, agitado, deprimido, que antes não tinha, passou a ter. Afastamento da família, de amigos, era amigo do pai, da mãe, companheiro, não é mais. Passou a não querer mais conversar com o pai. Está se isolando cada vez mais. Por exemplo, mudança... Vamos lá. Ok. Mudança de gosto. Olha que situação. Odiava filme de terror. Caso real esse. Nunca gostou de filme de terror, nada de guerra. Passou a adorar filmes de guerra e filmes de terror. Mas adorar, de repente. Já é uma mudança de comportamento, tá? Então isso tem que ter muita atenção, os pais têm que ficar muito atentos. Tava namorando, apaixonada pelo namorado, começou, largou, terminou, do nada vai perguntar o porquê. Ai, porque eu não gosto mais. Ai, não tô me sentindo mais bem com ela ou com ele. Mas sem motivo? Então tá começando a entrar, a ficar deprimida. Outro exemplo que eu posso citar é combinação, que acontece muito, por exemplo, a pessoa é apegada às coisinhas dela. De repente, começa a doar tudo. Nossa, cada sinal, Carla, que às vezes a gente nem pensa, né? Justamente o que você está ressaltando é que são mudanças bruscas, assim, é o do dia para a noite mudou aquilo ali. Então, assim, nas mínimas coisas, precisa de uma atenção nossa.
Sim, então começa assim, nossa, ô filha, mas você vai dar, você gosta tanto dessa roupa, dessa bonequinha, eu não quero mais, eu quero dar tudo, eu não quero mais nada que tá aqui, nada. Eu não quero nada. O pai vai sentir se é uma empatia, uma virtude ou não. O pai e a mãe vai sentir, né, que tá tendo uma mudança de comportamento aí. Quer ver, por exemplo, comentários negativos. Antes não era tão pessimista, agora virou pessimista. Então, tudo é muito negativo. Eu não gosto disso, eu acho isso horrível. Eu detesto comer isso. Eu não gosto mais de sorvete. Mas você gostava tanto de ir na chácara, a gente sempre gostou da piscina, agora eu não gosto mais. Mudou. Expressões, por exemplo, de querer morrer e por fim a própria vida, expressada mesmo. Se você continuar enchendo o meu saco, você vai ver o que eu vou fazer. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Você não precisa mais ficar falando na minha cabeça, não, porque eu não vou mais te incomodar, não. Fica tranquilo. Ó, essa palavra, por exemplo, a Carla, mas não falou que quer se matar, mas já tem que ficar atento. De certa forma falou, né? Não, claro, não 100%, mas muitas vezes falou. Porque às vezes, né, Cássio, os pais não prestam atenção ou não querem acreditar. É difícil você aceitar isso. Ainda é um tabu. As pessoas não aceitam, não. Ainda acha que é covardia, que é frescura, quer chamar atenção. Até é. Existe aquele que quer chamar atenção. É verdade. Mas ele pode errar na mão da tentativa do suicídio. Entendeu? Um jovem que quer chamar atenção, ele pode errar na mão do medicamento e dar uma parada respiratória, como é o caso de jovens que eu já atendi. Errou na mão. Entendeu? Ficou entre a vida e a morte. Voltou por Deus. Teve que dar o choque no coração, massagem cardíaca, injetar adrenalina. Ficou mais de 2 meses com o peito todinho roxo, com dor nos ossos, porque não é fácil aquele choque. Porque errou na mão, mas não queria se matar. É porque estava com muito ódio, sabe? Do que estava vivendo, da namorada. Estava com ódio demais. Então errou na mão. Entendi. Então, nem sempre, Cássio, por exemplo, me perguntaram, Carla, e aquela situação que o jovem ele se corta, né? Que é o cutting, que fica se cortando, se machucando. Eu digo o seguinte, Cássio, que nem sempre ele quer se matar. Às vezes ele está falando com os pais. Olha, tô sofrendo abuso sexual e você não tá percebendo. Olha, estão fazendo muito bullying comigo e eu não tô dando conta. Olha, você não tá me dando amor e carinho. E eu tô com tanta raiva disso que, como eu não posso te machucar, eu me machuco. Nem sempre cortar a pele é porque quer se matar. Pode ser uma forma de linguagem. Entendi. Tá? Porque às vezes pais me perguntam, Carla, ela estava se cortando e eu acho que ela vai se matar. Não, pode ser uma forma de se ter uma linguagem mesmo. Então, nem sempre, Cássio, é para se matar, tá? Porque os pais têm muito medo disso, né? Sim. Outra, eu acho que um ponto muito importante que a gente tinha colocado na seleção é o seguinte, às vezes perguntam para mim, e a gente colocou para debater isso, né, Cássio, sobre crianças, né? Nós colocamos muito isso. Crianças, eu até escrevi aqui um trechinho de um estudo onde gastaram
300 mil dólares, né, para fazer esse estudo, um estudo de 20 anos, onde fizeram estudo em 20 mil pessoas, crianças e jovens, né? Esse estudo, por exemplo, Cássio, traz o seguinte, né, que eu achei muito interessante. O uso constante da mídia, o uso constante da tela, do celular, tablet, já nesse estudo foi comprovado que ele causa uma atrofia no córtex cerebral. Olha que interessante. Carly, o que isso daí gera na criança? Bom, diminui a receptividade das informações sensoriais. Audição, tato, olfato, paladar. Olha só. Então, se a gente for analisar por esse caminho, essas crianças, elas ficam menos estimuladas, né? Ao contrário, se estivesse fazendo outro tipo de atividade, Cássio. Elas se acalmam porque, na verdade, elas estão estimulando uma outra parte, mas que não vai trazer bons resultados. Os pais acham bonito, né? O filhinho de 2 anos, com o dedinho. É bonito mesmo, né? É engraçadinho você ver essas crianças tão inteligentes e pequenininhas. Mas será que os pais estão percebendo o que está acontecendo? E por que liga ao suicídio? Por exemplo, o córtex pré-frontal, ele está ligado ao controle do comportamento de todos nós. Ele está ligado à interação, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, como está havendo uma atrofia, a criança não está desenvolvendo muito bem. Né? Que ela desenvolve esses sensores até 8 anos de idade. Então, o que acontece? Como eu não tenho esses sensores, né, bem desenvolvido, eu acabo não tendo uma boa interação, um desenvolvimento natural do meu comportamento. Por exemplo, a criança, ela passa a ter dificuldade com alguns impulsos. Um exemplo. A criança, ela acaba ficando menos flexível, mais irritada, com uma baixa tolerância à contrariedade. Pensamento, como estão perguntando aqui, pode levar à síndrome do pensamento acelerado? Com certeza! Gente, na nossa época, para assistir Papalégua, Pica-Pau... É da sua época, viu, Carla? Não é da minha, não. É da minha, um pouquinho só, assim, não é que eu sou anterior a isso. Por exemplo, a gente não tinha que esperar o dia seguinte, Cássio, para passar a programação? Tinha. E você não controla, então, a sua ansiedade, o seu controle, porque naquele horarinho você podia ver o seu desenho? Sem dúvida. Então, o que está acontecendo com as crianças de hoje, Cássio? Com a baixa tolerância à contrariedade, que a mídia, se ela for no YouTube e colocar ali Pica-Pau, Galinha Pintadinha, aparece todos para assistir na hora. E você acha que ela quer desligar? Não quer, Cássio. As crianças começam a ficar intolerantes. Então, esse desenvolvimento do córtex, que já começa a ter uma atrofia, começa a limitar o quê? A parte sociável dessa criança. Os pais não percebem. Estão tirando os filhos da sociedade. Vai para casa de um tio, de uma tia, Cássio. Num restaurante, a criança só fica quieta se tiver com o tablet. E como é que um pai e uma mãe quer desenvolver um jovem para o mundo? Sendo que o mundo está cada vez pior, Cássio. Por exemplo, eu não vou citar o nome de empresas aqui.
Uma competição absurda para ser trainee, estagiário. Como é que pode, Cássio? A empresa dá provas, né, passar por etapas absurdas, que chega a ser massacrante com aquele jovem para ele conseguir uma vaga para ganhar um salário mínimo. Um saláriozinho. Como é que esse pai quer preparar essa criança para esse massacre que nós vemos hoje, mundial? Onde a tecnologia, ela não... As crianças estão com pensamento acelerado por causa da mídia. Não tem como não estar. Muito diferente em estudos de criança que não consegue ter acesso ao celular e ao computador, que brinca na rua. O índice de suicídio de crianças que brincam na rua, sabe? Que ainda tem aquela brincadeira natural, é bem menor do que as crianças que têm acesso à tecnologia. Por exemplo, estudos também apontam, Cássio, que o uso dessa mídia tem uma liberação da dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor relacionado ao vício. Sim. Vício de cocaína, de bebida, tá? Olha que interessante. Então, quando a criancinha fica louca e faz assim com a mãozinha e grita loucamente que quer o tablet, ela gosta do desenhinho. Será que já passou do ponto de gostar às vezes? Né? Ali já está tendo uma liberação muito grande de dopamina, que é o neurotransmissor relacionado ao vício. Então, Carla, então a criança pode estar viciada quimicamente cerebral? Pode. Outro caso. Você lembra, Cássio, daqueles jovens que entraram no colégio, mataram várias pessoas e depois eles se mataram? Sim, em Suzano. Isso. Deve fazer uns 2 anos isso já. Mas teve muitas outras escolas, porque eu estudo essas coisas, então teve outras escolas, principalmente nos Estados Unidos, tem até um documentário, um filme no Netflix, muito triste, inclusive, que trata muito isso, são cenas muito fortes, que trata muito isso. Chuta onde eles treinaram? Videogame. Né? Então, se o cérebro da criança não está desenvolvido até 8 anos de idade, Cássio, porque ela não tem ainda o discernimento, o conhecimento de que se eu morrer, eu não volto mais. Se eu morrer, eu não vou voltar mais. Ela não sabe disso, Cássio, porque não está desenvolvido isso ainda. É só a partir dos 8 anos, ela não tem essa complexibilidade, esse pensamento de que não posso me machucar. Por exemplo, Cássio, tem um joguinho, está muito famoso aí, nas crianças de 6 anos, 5 anos, 7 anos, que o hominho morre, ele pula da janela da sacada, do prédio, e ele se reconstrói lá embaixo. Oh, meu Deus. Chuta o que a criança pensa. Você acha que ela pensa que ela vai morrer, vai perder papai e mamãe? Ela vai se reconstruir lá embaixo. Ela vai se reconstruir lá embaixo. Tá? Então, o que o pai tem que fazer? Conversar. Tem que ter limite. Porque essa criança vai crescer e não significa que ela vai tentar se matar quando criança. Isso pode desencadear lá na frente. Porque a baixa tolerância dela à contrariedade, ela não vai aceitar crítica. Ela não vai aceitar enfrentamento, conflito. Entendi. É como se esses jogos violentos, Cássio, eles estimulassem no cérebro da criança ou do jovem insensibilidade, já comprovado.
Sabe aquela parte empática, bonita de olhar o outro? Não tem. Não se desenvolve. Acaba e desenvolve, mas de uma maneira muito atrofiada, muito pequena. Então, por exemplo, a criança ou o jovem, ele não quer saber se o outro está sofrendo, qual é o problema do outro. Então, ele acaba também adquirindo um comportamento de que, de acordo com os jogos, que tudo se resolve na base da violência, é o seguinte: eu consigo resolver os meus problemas pela violência. Entendi. Carla, deixa eu aproveitar, lembrando que estamos agora exatamente 40 minutos, já Ui, foram. de novo, gente. De novo, você vê, esse raio desse relógio não para, é um negócio impressionante, né? Aos 40 minutos aqui do negócio, eu queria que você aproveitasse esse momento que você está focando na criança, nessa educação infantil. Carla, me fala um pouco eu não sei se eu chamo de jogos, mas esses conjuntos de desafios, que um deles ficou muito famoso há um tempo atrás, chamado Baleia Azul, e cujo final é o suicídio, é o tirar a vida. O que você pode contar disso? Eu não sei se tem outros aí que a gente não conheça. Há um tempo atrás eu ouvi também de uma boneca, não vou lembrar o nome, tinha um boneco, não sei. O que você me conta disso? Cássio, são jogos de dor, de auto-infligir a dor, que chega um ponto que a pessoa tem que provar para ela mesma que ela consegue se matar. Tá? E o pior, isso são crianças. Tá? Teve uma criança, porque como os amiguinhos estavam todos fazendo e passando as etapas, faz um corte aqui. Agora você pega o desodorante spray e aperta ele todinho na boca, até acabar. Meu Deus. Assim como a mídia, né, que eu ouvi um comentário aqui, distorção da realidade. É isso mesmo. Porque a mídia vende uma coisa que não existe, Cássio. Famílias perfeitas. Só somos bonitos se tem tudo muito bem bonito. Um carro, uma casa, um corpo bonitão, né? Cabelo liso, graças a Deus que mudou agora, porque eu acho lindo o cabelo Black Power. Enfim, isso vem de uma imagem, e quando a criança se olha, ou o jovem, ele vai olhar para a realidade dele que não bate com o desejo. Então, para que eu vou ficar vivo? Porque nada do que eu quero eu tenho. Porque a mídia, ela vende toda hora isso. Será que alguém um dia se perguntou, Cássio, quando entra para ver uma bolsa e um sapato no Instagram, no Facebook, no Google, ninguém nunca se perguntou, nossa, como é que o Google sabe que eu queria ver de novo propaganda de sapato? Porque tem um documentário no Netflix que eu indico para todos assistirem, né? Que é sobre isso. A invasão da mídia na nossa vida. Né? Que ela é tão rápida e acelerada que faz com que as crianças e os jovens acreditem que aquilo é real, que aquilo que é vida. Obter bens, agressividade, né? O jovem acaba tendo medo cada vez mais. Então, por exemplo, filmes de guerra, filmes de terror. Ah, pode assistir, Carla? Pode, mas o pai pode estar do lado explicando, filho, isso não existe. Sempre conversando, analisando. Perguntaram assim para mim, Cássio, por que o Brasil está em 8º lugar, sendo que alguns países que é bem pior que o Brasil está melhorando na taxa de suicídio? Eu vou citar alguns exemplos para você. Por exemplo, na China, que era o único país, China e Índia, que era um dos únicos países em que as mulheres tinha que casar obrigada com os maridos escolhidos e ainda aguentar a família dos maridos, né? Com a urbanização, investimento na urbanização e ela saindo do campo,
Elas passaram a se tornar independentes, a ter suas escolhas. Não quero isso para mim. Diminuiu drasticamente o comportamento suicida entre as mulheres, que eram dos maiores países de suicídio entre mulheres. Olha outra situação. Suécia. Suécia fez um programa de bem-estar social para garantias de desempregados. Diminuiu o suicídio. Coreia do Sul, Cássio. A Coreia do Sul proibiu... Olha que absurdo isso. É agora isso, Cássio. Coreia do Sul proibiu o uso de um agrotóxico muito usado no campo para o suicídio. Foi proibido em muitos países esses agrotóxicos. Não foi agora que nosso magnífico governo liberou a importação dos mesmos agrotóxicos no Brasil. Para você ter uma noção, que mata. Porque tem muita gente no campo que se mata com essas substâncias. Outra situação, Inglaterra. O índice de suicídio na Inglaterra é muito grande entre os idosos, tá? Muito grande. Então, o que acontece? O país, ele fez um investimento em assistência para esses idosos, como forma de ajudá-los a ter mais atividade e não se sentirem abandonados, isolados. Rússia, um país em que o índice de alcoolismo é gigantesco e muitas pessoas se matam por causa disso. O que a Rússia fez? Taxou a bebida destilada lá no alto, fazendo com que o povo não consiga comprar mais. É uma saída, né? É uma saída, mas ajudou, Cássio. Diminuiu. E o Brasil? Brasil investe? Infelizmente não. Tem uma pergunta que você fez para mim, Cássio. Qual é a saída? É ouvir. A saída é os pais ouvirem. Os pais prestarem atenção nesses sintomas. É os pais estarem atentos na mídia, no que o filho está mexendo. Ter horário, limite, pai. Sabe? Poder acompanhar de perto, ter também um tempo para o seu filho, porque não adianta proibir o filho, porque o filho, a criança aprende pela fala, mas a criança aprende muito mais pelos atos do pai. Sim. Não adianta papai ficar falando uma coisa, chegar em casa e ó no celular. E não dá o ensinamento na prática. A fala, ela tem um poder, mas a prática, infelizmente, ela ultrapassa esse poder na mente psíquica de uma criança, tá bom? De um jovem. Não tem jeito. Pode falar bonito, pode pregar o que quiser, mas a prática é outros 500. Entende, Cássio? Então, o Brasil não faz investimento. Então, não vamos contar com o nosso governo, Cássio. Infelizmente, nós não temos infraestrutura que ajude aqueles que necessitam de um apoio psiquiátrico. Nós temos o HC da Unicamp, né? Que lá tem um dos maiores centros, um grande centro psiquiátrico, uma ala de comportamento suicida. Nós temos o Ouro Verde, que tem uma grande ala psiquiátrica, mas está sempre lotado. Não tem acompanhamento terapêutico, Cássio. Terapia é de 30 minutos, 20, quando você consegue. Isso é muito ruim. Assim como as terapias dos planos de saúde. Que aí eu não estou dependendo do governo, é uma iniciativa privada. Né? Uhum. Mas ainda assim a gente vê que as sessões de terapia demoram de 30, no máximo 45 minutos, mas em geral 30. O que você faz em 30 minutos com o paciente, cara? A gente mal começa.
Não, Eu não acho começa. pouco. Eu direto, eu falo que eu direto, eu passo os horários. Se tiver algum cliente meu assistindo aí, sabe que a Carla passa. Às vezes eu não posso nem liberar. Se começou com uma crise ali, uma catarse, nós sabemos, Cássio, nós não podemos liberar para ir para casa. É de fato, a nossa ética, que é a responsabilidade com o paciente, não nos permite liberar um paciente nessas condições. Olha, Cássio, eu gostaria também de entrar com um ponto. Por que que falar cura? Eu só vou ser chato com você, ó, 50 minutos, cara. Você tem Então, 10 minutos. vamos lá. Por que que falar cura? Por que que terapia não é para quem é louco? Terapia é para quem quer ter inteligência emocional. Terapia é para quem quer ter sabedoria. Terapia é para quem quer achar saídas, ressignificar conflitos, achar saídas para os altos e baixos da vida. Ah, ele é louco. Gente, quem faz terapia tem uma visão diferente de si mesmo, se encontra, conhece suas fraquezas e suas verdades. A fala ajuda, porque para eu falar, eu preciso pensar. E se eu pensar, eu busco caminhos dentro da minha mente. Eu encontro as palavras. Eu vou buscar lá no meu arquivo. E isso pode impedir que eu me conduza de uma maneira inadequada. Terapia é como é um encontro com a sua alma, com você mesmo. É parar de tomar o veneno do outro. Então, é isso. Eu queria deixar essa mensagem, sabe, Cássio? Somos seres imperfeitos. Eu discordo daquela frase que somos seres substituíveis. Nós não somos. Somos insubstituíveis. Somos únicos. Parte do que fazemos é substituível. Parte do que fazemos. Tá? Somos seres totalmente únicos, almas, mentes únicas. Então, busque É um ajuda. pensamento muito difundido no meio, vamos lá, no mercado de trabalho, vai. Para quem está nas empresas e tudo mais, isso sempre foi muito difundido, aquele assim, ó, ninguém é insubstituível, né? Então daí vem a Que é força desse ridículo. pensamento. Que é ridículo, né, Cássio? Ninguém vai fazer como eu. Pode fazer melhor do que eu, pior Pode, do que eu, mas igual a mim, igual ninguém não, faz. de fato. Não. Carla, E, perdão, eu te cortei, pode complementar. e apenas para fechar, uma palavrinha minha, que eu digo sempre. Para aqueles que me procuram, eu falo, posso ouvir sua dor? Gostaria de ouvir o seu ódio, seu trauma, sua culpa, seu medo. Caso você me permita, eu lhe darei uma vírgula para que você continue escrevendo a sua própria história. E assim eu lhe peço, só por essa semana, não pare de escrever. Cara, o pior que eu peguei, para não mentir, eu peguei o caderno e a caneta para anotar isso que você falou. Deixa eu ouvir a sua dor. Sabe por quê, Cássio? Eu tenho uma frase do Augusto Cury, que é o vendedor de sonhos, que ele fala: o que que você vai me dar? O que que você me vende no filme? Ele falou: eu Sim, lhe vendo uma vírgula para que você continue escrevendo a sua história. Então eu ajuntei isso com a fala do Alcoólatras Anônimos, que eu adoro os 12 passos, que é só por hoje, e eu montei sim. a minha, que é: caso me permita, lhe darei uma vírgula para que continue escrevendo a sua história. E assim eu lhe peço, só por essa semana, não pare de escrever. O que que eu quero dizer? Por essa semana não se mata. Continua vindo contar sua história para mim. Entendi. Carla, olha, faltando poucos minutos, eu queria. Eu vou pedir licença para você, só para contar que a gente está num embalo aí, em temas tão importantes, e na semana que vem
Excepcionalmente, a live não será na quinta, que sempre foi na quinta. Será na quarta-feira com um profissional que vai falar sobre cuidados paliativos. Um trabalho de responsabilidade, de amor, de dedicação, de desprendimento imperdível. Então eu não queria perder a oportunidade de dizer para as pessoas que compartilhem essa informação, e será na quarta, tá? Mas obrigado pelo espaço, Carla. Mas eu queria te perguntar assim, que é uma pergunta que apareceu. Carla, eu estou percebendo que alguém próximo de mim está com essas mudanças de comportamento, eu estou percebendo que algo estranho está acontecendo, pode culminar com um suicídio. O que eu faço? Quem que eu procuro? Onde eu ligo? E agora? Terapia, muita fala, escuta sem ser o herói, sem julgar. Procure um terapeuta, ajuda demais, inclusive a família. E dependendo da gravidade, urgente, um psiquiatra. Tudo bem. Carla, vamos lá. Tem algum lugar que essas pessoas possam procurar, aquelas menos abonadas aí, aquelas que não têm recursos? Tem algum lugar que atenda? O CAPES, cada região tem um CAPES. E dentro do CAPES tem o psiquiatra e também tem os terapeutas, tá? O próprio CAPES de cada bairro, Cássio, tem. Perfeito. Tem esse apoio à população, tá? Tem esse apoio, sim. O CVV 188 também. Às vezes tá dando ocupado, mas continua. Ligar para um amigo, Cássio, desabafar, pôr para fora, falar tudo que tá sentindo, sabe? Faz muito bem, sabe? São pequenas coisas que faz tanta diferença na nossa vida, tanta diferença, né? Fala, põe pra fora, liga para um amigo que faz tempo que você não liga, eu tô precisando desabafar. Chama seu pai, quero conversar com você, eu tô sentindo uma coisa ruim. Chame seu pai, fala para ele. Fala pro teu irmão. Entendi. Carla, só para fechar aquele negócio que eu te perguntei, porque eu não queria deixar sem um alerta. Ainda continuam essas coisas aí de baleia azul ou de qualquer outra coisa que a gente precisa estar atento com isso? Ainda se pratica isso? Parou porque tiraram, né, isso da mídia, mas se cria-se outros, né, Cássio? É isso que eu ia falar. Hoje, acabou por enquanto, até criarem um novo. O pior de tudo isso, Cássio, é o YouTube. Os vídeos que os jovens fazem de como se matar. Tem técnicas, tem vídeos. Eu confesso a minha ignorância, eu nunca assisti a um deles, mas existe, Carla, vídeo ensinando? Existe, Cássio. Olha, se você fizer isso... Tem blogs, Cássio, fechados, que é difícil você acessar, de redes, de pessoas que pensam do mesmo jeito. Por exemplo, Cássio, não sei se vai dar tempo, uma criança, um jovem, que entra rapidamente e pesquisa como me matar, o próprio YouTube começa a mandar só vídeo disso. Putz, meu. Pois é, mas não tem uma boa alma que tenha a clareza. É que talvez alguém chame de censura isso, mas alguém precisa ter a clareza de tirar esse tipo de coisa, né? O YouTube tenta. Cássio, o YouTube ele tenta, mas é muito rápido, Cássio. É muito rápido. A mídia digital hoje está tão rápida que não dá tempo. Entendi. Tá bom. Carla, mais uma vez, agora em poucos segundos para terminar, eu quero te agradecer imensamente. Temos 25 segundos aqui. Te agradecer imensamente, realmente foi... Eu tenho que agradecer também, me permita, a minha filha,
que me deu bronca. Como é que você não faz uma live falando sobre suicídio e tal? Então, agradecer a ambas, a Carla e a Bruna, tá bom? Eu agradeço a Bruna. Obrigada, Bruna. Beijos para todos, boa semana.